Beleza, então vamos lá. Vou criar aqui uma nova classe, que eu vou chamar de carro. Tá? Então vou criar aqui uma nova classe. Então, para quem não sabe criar uma classe ainda, clica com o botão direito em cima do projeto ou de algum dos pacotes do projeto, novo, classe Java. Mas se não quiser fazer isso, fazer Se não quiser fazer, se não quiser criar outro arquivo, não, se não quiser criar outra classe. se quiser usar o arquivo que existe, pode ser. Tá? Só que aqui o nome é projeto carro, né? Então você teria que mudar o nome da classe. Tá? Porque a classe que a questão pede é que seja uma classe do tipo carro. Professor, era aqui dizer assim, se não pode fazer um novo projeto. Não, mas isso aqui é um novo projeto. Eu criei um projeto chamado Projeto Carro, certo? Dentro desse projeto carro, assim que eu crio, o NetBeans já cria para mim automaticamente uma classe chamada Projeto Carro, certo? Então isso aqui é padrão. Né? O que eu quero não é uma classe chamada Projeto Carro, eu quero uma classe chamada Carro. Então eu fui lá e criei uma classe chamada Carro, certo? Aí não, eu não quero usar, não quero precisar criar uma nova classe, quero usar a classe que já existe. Beleza, mas como a questão pede uma classe com o nome carro, você teria que mudar a classe que foi criada automaticamente. Tá? Então, como eu não quero, eu vou precisar usar ela depois, então eu vou deixar somente como carro. E aí a questão pede as seguintes coisas. Então vamos olhar o que a questão pede. Então a questão pede que um carro tenha esses 4 atributos e que o ano seja igual a 2017. Então o carro vai ter uma marca, string, vai ter um modelo, e aí vocês vão lembrar das convenções que eu comentei na aula passada. Atributos sempre começam com a letra minúscula. Classes sempre começam com a letra maiúscula. Se tiver mais de uma palavra, a próxima palavra sempre é com a letra maiúscula. Então, se eu tivesse aqui marca carro, o C de carro seria o quê? Maiúsculo. E assim sucessivamente para todas as palavras que porventura viessem. A mesma coisa vão ser nos métodos. Tá? Então, a única diferença de variável para método na escrita do nome é o tipo dele, né? Não é o formato. O que muda é no nome da classe, que sempre começa com a letra maiúscula. Tá? Isso é importante. Certo? É importante que vocês escrevam com letra maiúscula. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ganhar espaçozinho em tela. Tá? Então é importante que vocês escrevam as classes com letra maiúscula. Certo? Então int ano, string int quilometragem e string cor. Percebam, todas as minhas variáveis com letras minúsculas. Tá? Todas elas começam com letra minúscula. Tá? Beleza. A questão pede no início que o ano seja setado, né, automaticamente para 2017. Então todas as vezes que um carro for criado, por padrão ele vai ser de que ano? 2017. Se eu fizer isso. Se eu não fizer isso, por padrão, qual vai ser o ano do carro? 0. Tá? Então, se eu definir alguma coisa, sempre que um objeto do tipo carro for criado, ele vai ser do ano de 2017. Então, vamos lá para a questão de fato. Então, a questão diz o seguinte: utilizando a atividade anterior, no caso a classe carro, que a gente construiu na aula passada, acrescente um método para a ação de andar e recebe como parâmetro a quilometragem a ser percorrida. Após receber esse valor, deve ser atualizado na variável de instância da classe quilometragem. Esse método não possuirá retorno. Crie uma classe de teste para testar a classe criada. Então, vamos lá. Eu vou ter um método que não possui retorno. Então, a gente aprendeu até agora somente os métodos
públicos. Então, public, para eu não ter retorno, qual é o tipo do método? Void. Né? Void de vazio, ou seja, retorno vazio, ou seja, sem retorno. O nome do método, né? Então, primeiro, eu digo qual é a publicidade que aquele método tem, no caso aqui, público. Depois, o tipo dele, o tipo de retorno que esse método vai produzir. Como ele não produz retorno algum, ele vai ser um método do tipo void. E aí o nome do método, que vai ser o método andar. E aí a questão diz, olha, o método recebe o valor da quilometragem percorrida como parâmetro. O parâmetro do método é dado entre o quê? Entre os parênteses. Cada parâmetro de um método é definido pelo seu tipo e o nome da variável do método. Tá? Então, nesse caso aqui, como eu quero a quilometragem, int, que é o tipo, quilometragem percorrida, que é o nome da variável que eu vou utilizar. E aí a questão diz, olha, você vai ter que fazer a soma da sua quilometragem, da quilometragem que existe na instância da classe, ou seja, a nossa variável quilometragem vai ter que ser adicionado ao valor da quilometragem percorrida sempre que o carro andar. Então, quilometragem vai receber o quê? A quilometragem que já existe mais o que já se andou. Quilometragem recebe quilometragem mais quilometragem Pode ser quilometragem mais. percorrida. Pode, mas aí o carro só vai andar de um em um. Certo? Aqui não. Aqui o programa que vai dizer quanto aquele carro percorreu em quilometragem. Aonde aqui? Aqui é int km percorrida. Certo? Então, com isso, o que a gente fez? A gente criou um modelo para o objeto carro. Então, desde a primeira aula eu venho falando. O que é uma classe? A classe é um modelo. É como se fosse uma planta baixa num projeto de engenharia civil. Então, quando você vai construir uma casa, você tem a planta. Você tem o modelo de como aquela casa vai ser construída. É a mesma coisa, é uma classe. Ele vai ser o modelo para os objetos que vão ser construídos. Todos os objetos que vão ser do tipo, né, que vão ser descendentes da classe carro, eles vão ter essa estrutura. Né? Ele vai ter uma marca, ele vai ter um modelo, ele vai ter um ano, ele vai ter uma quilometragem, ele vai ter uma cor e agora ele vai ter o quê? Um método, uma ação de andar. Diz aí. A gente vai aprender. Depois vai aprender. Tá? É mais fácil, né? Tradução complicada. Calma. Uma coisa por vez. Então, beleza. Construímos o nosso carro. Né? Construímos ele aqui, a nossa classe carro, na verdade. Né? Que vai servir de modelo para os objetos. Como é essa história de modelo? Né? Como é que, a partir de uma classe, eu crio objetos? Então, vamos olhar. Eu já mostrei na primeira aula que a gente teve de orientação a objeto, mas vamos dar uma prestada de atenção agora, porque isso é muito importante. Então a gente vai ter o seguinte aqui. Olha. Eu vou ter uma classe que eu chamei de projeto carro. Essa classe, ela possui um método public static void main. Significa que essa classe é uma classe o quê? Executável. Ou seja, essa classe ela vai dar o quê? Possibilidade de
execução. O programa vai poder ser executado a partir dela. Essa classe carro pode ser executada? Não. Por quê? Porque ela não possui o método public static void main. Certo? Então existe uma diferença entre as classes executáveis e as classes que não são executáveis. Qual é a diferença? Ter ou não o método public static void main. Certo? Beleza. Cheguei aqui na minha classe projeto carro. Beleza? Eu estou dentro de uma classe, ou seja, eu vou estar eventualmente dentro de um método. Tá? Porque eu só posso escrever código em uma classe, tá? Só posso escrever lógica de programação em uma classe se eu estiver dentro de um método. Tá? Fora dos métodos, eu só posso fazer o quê? Declarar variáveis. Tá? Então, se eu chegar aqui fora do método public static void main e fizer for int i igual a 0, i menor do que 10, i mais, ele vai dar erro. Não tem erro nenhum de compilação aí. Não tem nenhum erro de sintaxe. Qual é o erro? O erro é porque você está declarando lógica de negócio, ou seja, lógica de programação, fora de um método. Fora dos métodos, eu só posso declarar outros métodos ou variáveis. Certo? Fora de um método, eu só posso declarar variáveis ou outros métodos. Certo? Fora de um método, eu só posso declarar o quê? Vamos lá, repita. Ou o quê? Todo mundo entendeu isso? Beleza. Então vamos lá. Dentro da minha classe, dentro do meu método public static void main, agora eu quero fazer o quê? Eu criei uma classe que vai ser o modelo para todos os meus carros. Agora eu quero criar um objeto baseado nesse modelo. Se a gente estivesse na engenharia civil, eu tenho minha planta baixa. Eu quero construir o que agora? A minha casa. Eu tenho a minha planta baixa do meu objeto, a minha classe. Agora eu quero construir um objeto baseado em quem? Nessa classe que eu defini. O que é que eu vou fazer? Qual é o tipo do objeto que eu vou querer construir? Um objeto do tipo carro. Por quê? Porque é a minha classe que eu acabei de construir. Digo qual é o nome da variável que eu vou me referenciar. Vou chamar o meu carro de carro 1. Certo? Então eu estou criando uma variável chamada carro 1 do tipo o quê? Carro. Significa que dentro de carro 1 eu vou poder armazenar o quê? Objetos do tipo carro. Certo? Beleza. Beleza. Então vamos lá. Eu tenho a classe carro. A classe carro é uma classe que você pode perceber que não tem o método public static void main. Ou seja, ela não é uma classe executável. Eu não posso executar ela. Por exemplo, eu não posso mandar imprimir no console e ela vai imprimir. Certo? Falando assim, chulamente. Certo? Então eu preciso de uma outra classe que seja o quê? Executável. Tá? Para eu poder o quê? Criar novos objetos e poder ter interação, por exemplo, com o usuário. Enviar informação para o console, receber informação do console e assim sucessivamente. Mas tá? essa nova classe, ela fica dentro do projeto? Dentro do mesmo projeto. Eu acho que ele não tem função. Ó, dentro do mesmo projeto. Eu tenho uma classe carro. Tá aqui, não está dando para ver tão bem, mas está aqui. E aqui é a classe projeto carro. Ó. As duas no mesmo projeto. Esses outros projetos aqui, vou até apagar eles. Pronto. A gente só tem um projeto agora e dentro dele tem o quê? Duas classes. Uma classe que é o carro que a gente definiu,
com aquelas propriedades, cor, marca, ano, quilometragem e modelo. E uma classe que vai ser projeto carro, que vai ser a classe que vai ser responsável pelo quê? Por executar o nosso programa. Então a gente vai referenciar nessa classe agora, porque na outra que a gente vai... Exatamente. Nessa classe aqui a gente está fazendo o quê? A gente está referenciando, a gente está usando uma classe que nós definimos. Mas aquela nova classe, ela teria como ser nesse mesmo local aí? Por exemplo, só fazia criar Eu entendi sua pergunta. Pode? Tem, mas... Dá mais trabalho, né? Não, Ou fica confuso? fica confuso. É melhor a gente separar. Tá? Existe um conceito chamado inner class, que é uma classe dentro da outra. Mas assim, a gente não vai usar isso, né? Acho que vamos primeiro aprender a usar classes, cada uma com seu arquivo. Tá? Então aqui eu tenho dois arquivos, carro.java, que tem as suas propriedades, e nós temos a classe projeto carro.java, que também tem as suas propriedades. Eu fazendo isso aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou usando uma classe chamada carro e estou dizendo que existe uma variável carro1 que é do tipo carro. Isso daqui é a mesma coisa da gente fazer o seguinte. Quando a gente faz isso daqui, o que é que a gente está fazendo? Na opinião de vocês. Tornando ele executável, no caso, botar definir ele. Exatamente. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que eu estou usando uma variável, criando uma variável chamada console, do tipo scanner. Scanner é o quê? Uma classe que alguém implementou. A diferença é só o que aqui? Quem está implementando a classe carro é quem? A gente. Nós estamos implementando a classe carro. E aí o que é que vai acontecer agora? A gente vai ter controle sobre tudo que a gente quer construir. Ou seja, a gente vai passar a criar os nossos objetos. E não mais ficar só dependendo de objetos criados por alguém. Tá? Então o que é que está sendo feito aqui? Está sendo criado um objeto do tipo console. Se aqui está sendo criado um objeto do tipo scanner, o que é que a gente vai fazer? Vai criar agora um objeto do tipo carro. Carro igual a new carro, abre e fecha, parêntese. A propriedade, a palavra-chave new significa o quê? Novo. Então a gente está criando o quê? Um novo objeto do tipo carro. E tem que referenciar o nome da classe, o primeiro nome de ali, porque senão dá erro. Aí, referenciar o nome da outra classe que você criou. Exatamente. Vai ajudar, senão vai... Exatamente. Certo? Então, esse nome aqui, por enquanto, tem que ser igual a esse daqui. Tá? Existem situações que podem não ser. Tá? Mas isso aí é uma outra aula para a gente conversar. O que é que aconteceu aqui? Criei um objeto, carro, e associei ele a quem agora? A variável carro1. Então, se eu mandar imprimir isso daqui, system. Salto. Carro 1. Olha o que é que vai ser impresso. Só para vocês verem o que foi criado. O que é que está sendo impresso aqui? Projeto.carro, que é o nome de quem? Da nossa classe. Olha, nossa classe está dentro do pacote projeto carro e ela tem o nome de carro. Projeto carro, carro. O que mais está dizendo? Está dizendo que ele está contido ou ele tem uma identidade única com esse valor. Ou seja, o objeto carro que nós criamos, a gente consegue referenciar ele na memória do computador
usando esse código aqui. Significa que nós criamos um objeto com esse código e o tipo dele é da classe carro. Bota lá pra ver como é. Não, o outro. Só imprimir o objeto carro. Você guardou o raio do scanner? Aqui. Certo? Mas isso não quer dizer nada ainda, né? Isso aí, só estou dizendo que existe um objeto, beleza. Como é que eu altero os valores que tem dentro de um carro, por exemplo? Então, carro 1, ponto, ano. 2018. Carro 1, ponto, cor. Percebam, toda vida que eu clico no ponto, o NetBeans já dá para mim o quê? Quais são as propriedades e quais são os métodos que o carro possui. Então esse carro vai ter uma cor preta. Carro 1, ponto, marca. Ford. Carro 1, ponto, opa, modelo. Não. Ranger. Carro 1, ponto, quilometragem, igual a 100. O que é que eu fiz aqui? Eu estou atribuindo os valores ou o estado do objeto ao objeto carro 1. Então, primeiro eu fiz o quê? Criei o objeto e depois eu fiz o quê? Atribuir valores a ele. Então agora, dentro de carro 1, eu vou ter um ano igual a 2018, eu vou ter uma cor preta, eu vou ter uma marca Ford, eu vou ter um modelo Ranger e vou ter uma quilometragem igual a 100. Pensem o seguinte, é como se fosse um agrupador de variáveis. Como se você tivesse um quadrado e dentro desse quadrado você vai ter várias variáveis. E aí o que você vai fazer? Esse quadrado vai guardar essas variáveis e você vai poder colocar valores em cada uma dessas variáveis. Tá? Se eu quiser saber, por exemplo, qual é o ano desse carro 1, eu vou imprimir aqui, ó, carro 1 ponto ano. 2018, tá certo? Não sei, vamos olhar. Tá. Quero imprimir a marca. Carro 1 ponto marca. Tá certo? Ford? Tá. Ou seja, os valores que eu coloco dentro do meu objeto, eu consigo o quê? Recuperá-los. Qual é a quilometragem desse carro? Carro 1, ponto, quilometragem. Ford, cem quilômetros. Tá certo isso? Vamos lá olhar. A marca é Ford e a quilometragem do carro é o quê? 100. Agora eu vou dizer o seguinte, eu quero que esse carro ele ande 250 quilômetros. Certo? Nós fizemos um método andar no carro que recebe o quê? Uma quilometragem a ser percorrida. Nós temos aqui um objeto do tipo carro,
que tem a ação de andar. Então, além de ter os valores dos estados, a gente vai ter as ações que vão poder modificar o quê? Os estados internos de um objeto. Então, carro, ponto, andar, precisa de um valor de quilometragem para poder executar. Se eu botar aqui que o meu carro andou 250 km, o que é que vai acontecer com a minha quilometragem? Ela vai passar de 100 para quanto? Quando a gente criou o nosso objeto, dissemos, a quilometragem dele é de 100 km. O carro andou quantos quilômetros? 250. Como é que eu sei que ele andou 250? Porque eu disse a ele que ele tinha que executar a ação de andar. Só que para ele executar a ação de andar, eu preciso informar o quê? A quantidade de quilômetros percorridos. Se eu não informar, nosso programa nem executa. Por quê? Porque o nosso carro não tem como andar sem saber quanto ele vai percorrer. Certo? E aí aqui a gente executa o método andar. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou chamar o método andar, que está presente dentro do carro 1. Por quê? Porque foi definido em sua classe que ele iria possuir um método chamado andar, que não iria retornar nenhum valor, mas queria receber como parâmetro ou como argumento o valor da quilometragem a ser percorrida. Essa quilometragem a ser percorrida seria incrementado no valor de sua quilometragem. E assim a gente termina o primeiro exercício.